Se você constrói casas para vender, para tudo que você está fazendo e olha para esse framework aqui do meu lado. Se você continuar no modelo tradicional, construindo para vender, esperando a obra ficar pronta, construindo sem saber se ela vai vender, para você receber o seu dinheiro lá no final, essa é a forma mais certa de que você vai travar o crescimento da tua empresa e da tua construtora. O que você precisa entender é que desde 2022, esse modelo tradicional não faz mais o menor sentido. Não faz mais sentido você ficar comprando terreno para construir e sabe-se lá se você vai vender. Não faz mais sentido você esperar o seu cliente aprovar um financiamento, terreno e construção na caixa para ficar recebendo por medições. Não faz mais sentido você pagar essa quantidade absurda de impostos que você está pagando, enquanto você poderia pagar muito menos impostos, você poderia vender essa casa na planta sem correr riscos criminais e você poderia alavancar a sua operação para ganhar muito mais dinheiro do que você está fazendo hoje, liberando o seu caixa para outras obras. Então, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que é a incorporação de casa isolada e como ela é muito melhor do que o modelo de construção tradicional, em que você compra, constrói e vende somente depois e paga muito mais impostos. Então, com esse vídeo, você vai começar a construir para vender de forma inteligente, vendendo os teus projetos na planta, pagando muito, mas muito menos impostos. Eu sou Henrique de Barros Bueno, advogado especialista em empreendimentos imobiliários e construção civil. E se você constrói para vender e tem interesse no mercado imobiliário, já se inscreve no canal para receber as notificações e não esquece de curtir esse vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu tô cansado de ver uma série de construtores apostando ainda nesse modelo tradicional, apostando a própria pele deles no mercado imobiliário. Então você imagina, né? Ou talvez tenha acontecido com você. Você tira o dinheiro do próprio bolso ou o dinheiro de investidores, coloca numa casa para construir para vender e essa casa não vende, vai ter que ficar rendendo aluguel. Sabe-se lá quando você vai ter o retorno sobre esse investimento. Tá, e eu sei exatamente o que você está pensando agora. Ah, Henrique, mas incorporação é muito complexo. Isso aí é para quem constrói prédio, para grandes projetos. Eu aqui só construo uma casinha uma vez ou outra. Negativo. O lado bom dessa lei é que ela não diferencia entre projeto grande e uma única casa. Você pode hoje se beneficiar da lei da incorporação imobiliária e do regime especial de tributação em absolutamente qualquer tamanho de projeto, uma única casa que seja. E o pior de tudo, não faz sentido não fazer, porque o custo é muito menor, tanto o custo tributário, como também o risco e a possibilidade de garantias que você tem de desistência do projeto. Então vamos para o conteúdo que eu vou mostrar para vocês como vocês deveriam começar a construir para vender agora. Jogue seu dinheiro no lixo ao construir sem incorporar. Como eu falei para vocês, não faz mais o menor sentido não usar a incorporação imobiliária. Como é o modelo tradicional? Se você se identifica e está fazendo qualquer uma dessas coisas aqui, para agora. Para agora e aprenda a fazer a incorporação de casas isoladas. Então, o que a gente está chamando aqui de modelo tradicional? É o construtor que hoje pode ser chamado até de amador, pessoal, que não usa a incorporação de casa isolada. É um modelo tradicional de altíssimo risco. Por que alto risco, Henrique? Uma vez que você aprovou o teu projeto e eventualmente vendeu essa casa mesmo antes de estar pronta, você vai ter que entregar. Você não tem mais a opção de desistir. Qual é o momento, geralmente, que o vendedor tradicional vende a sua casa que construiu para vender? Após o término da obra. Expedição do Habite-se. Quantas vezes o seu dinheiro ficou travado porque você teve um problema burocrático na hora do Habite-se, porque a prefeitura criou qualquer tipo de problema? Com a incorporação de casa isolada, isso é significativamente reduzido. Você tem condições de criar um fluxo de pagamento mais significativo ao longo da obra, onde o financiamento por parte do cliente ele só é estritamente necessário na última parcela, na parcela da quitação. Então o risco de não recebimento ele é um pouco menor, né? Qual é a origem do capital no modelo tradicional, né? São recursos próprios, você tira do teu próprio dinheiro para construir casas, comprar o terreno, ou você de repente pegou dinheiro de um familiar ou de investidores, fez um empréstimo bancário caro na sua pessoa física ou mesmo na sua pessoa jurídica, né? Não está se valendo do plano empresário, não está se valendo dos métodos de financiamento à construção da Caixa Econômica. Por quê? Porque você não é uma incorporadora, você é uma empreiteira que está construindo para vender, né? No modelo tradicional. E qual é a carga tributária
Isso quando é pago direito, né? Qual a carga tributária correta que se paga geralmente nesse modelo tradicional? Na pessoa física, pessoal, até 27,5% no ganho de capital, né? Se for na pessoa jurídica comum, entre 6, 8% do faturamento, às vezes até 9% do faturamento, né? Não faz o menor sentido, tá? Como vocês vão ver, vocês estão vendo aqui no framework, mas eu vou explicar isso de maneira mais adequada aqui. O imposto chega a ser a metade, a carga tributária chega a ser a metade, né? E qual é a consequência disso? Uma erosão no seu lucro líquido, né? Você deixa um monte de dinheiro na mesa, você corre risco tributário, né? Você expõe o seu caixa demais, só vai conseguir financiar essa obra se o teu cliente conseguir aprovar uma linha de crédito de aquisição de terreno e construção, né? Você não consegue um financiamento imobiliário puro e simples por parte do seu cliente, ele não é o suficiente para você vender essa casa para ele, né? A sua segurança patrimonial no modelo tradicional é tudo centralizado no mesmo CNPJ, ou às vezes na pessoa física, né? Você não cria uma SPE para fazer um projeto específico, né? É o efeito dominó. O problema em uma casa pode bloquear outras obras suas. Por quê? Porque você não usa o patrimônio de afetação. Fica comigo que eu vou te explicar o que é isso, como você consegue isolar os bens, o patrimônio dessa obra de todas as suas outras dívidas, né? De todas as outras dívidas da sua construtora, tá bom? E além de tudo, risco criminal, né? Talvez você esteja aí vendendo as casas que você constrói na planta sem prévia aprovação da incorporação imobiliária. Isso é crime, você corre um risco criminal, né? Ou então você tem que ficar fazendo contrato de gaveta, tem que ficar confiando na palavra do teu cliente. E aí, se ele desiste, você fica no prejuízo. Você não conta com os benefícios da lei de aplicar multas altas em caso de desistência, né? Então, não faz o menor sentido mais esse modelo de construção. Entenda isso, não faz mais o menor sentido. Com o modelo de incorporação de casa isolada, você construir para vender se tornou muito mais fácil, se tornou muito mais economicamente racional incorporar. Não mais você se valer daquele modelo antigo que eu acabei de explicar aqui. E além disso, alterando para esse modelo, você já se transforma automaticamente numa incorporadora e aos pouquinhos você vai aumentando os seus projetos. Você consegue alavancar mais a sua operação. Às vezes você consegue, com a mesma exposição de caixa, construir mais obras ao mesmo tempo. Por quê? Porque você repassa boa parte dos custos de construção para o cliente. Ou então você tem condições de buscar financiamento ao construtor junto aos bancos, né? Então hoje, pessoal, a grande resposta do modelo construtivo para as médias e pequenas construtoras, mesmo as grandes construtoras, obviamente, aquelas que vão fazer condomínios de casas isoladas, hoje ela tem essas condições, mas aqui eu estou falando também para as pequenas e médias construtoras. Hoje o modelo é a incorporação de casa isolada, é um modelo inteligente. Você consegue vender na planta, pessoal. Qual é o momento da venda? 100% na planta. Você aprova o projeto da casa que você pensou e você lança isso ao mercado imediatamente. A pessoa vai conseguir comprar esse teu produto na planta antes de você colocar um centavo do seu bolso nesse tijolo, nessa construção. Você já vai saber se você tem um cliente garantido. E se esse cliente depois desistir, vai ter que te pagar multa, multa alta nos termos da lei de incorporação imobiliária. Essa é a grande vantagem. Te traz muito mais segurança, muito mais previsibilidade na sua operação. Então para de fazer da forma tradicional. Começa a vender suas casas na planta. Então, próximo ponto, o que te permite a incorporação de casa isolada? Você consegue atrair investidores de uma maneira mais qualificada. Você consegue atuar com capital de terceiros de uma maneira mais segura. Porque com a aprovação da incorporação imobiliária, é como se aquela unidade, aquele imóvel já existisse juridicamente. Claro, fisicamente ele ainda tem que ser construído, mas é como se aquele projeto já estivesse concretizado juridicamente. Estou falando aqui, evidentemente, de uma forma não tão jurídica, para que vocês possam entender
as vantagens da incorporação de casa isolada. E você pode, meu caro construtor, contar com linhas de crédito diferenciadas nos bancos. Você não vai mais depender só e somente do seu cliente conseguir a aprovação de um financiamento, aquisição de terreno e construção na Caixa Econômica, né? Você vai poder vender isso na planta, e se o seu cliente já tiver condições de ir tipo, fazendo um fluxo de pagamento até o momento da quitação desse imóvel, ele nem precisa do financiamento nesse momento. Você vai recebendo o pagamento conforme o combinado com ele. Para lá na frente, quando a obra estiver pronta, aí sim ele quita com um determinado financiamento, né? E aí ele vai poder financiar em qualquer banco, tá? E você também vai poder ter acesso aos créditos ao construtor de uma maneira mais facilitada, porque agora você é um incorporador. Você não é mais um puro e simples empreiteiro, tá certo? Você, com uma incorporação imobiliária, você vai financiar determinado projeto. Você aprova esse projeto e busca o financiamento junto à Caixa Econômica, principalmente, e depois você parte para a venda num estande de vendas. Carga tributária, aqui é o ponto principal das vantagens. Somente esse ponto já justificaria você nunca mais usar o modelo tradicional. Com a incorporação de casas isoladas, você se vale do regime especial de tributação, que é exclusivo para a incorporação imobiliária, 4% sobre o faturamento. Qual é o sentido de você continuar pagando essa carga tributária tão alta, né? Você tem condições de estruturar uma sociedade própria para fazer determinado projeto e atribuir a esse projeto o regime especial de tributação. Você tem condições de angariar investidores no SPE, onde todos colocarão dinheiro para aquisição do terreno, ou você tem condições de fazer uma parceria com o dono do terreno, onde o dono do terreno entra com o terreno e você entra com o projeto, você entra com a expertise e vende na planta e o lucro vem lá na frente. Olha a quantidade de opções que a incorporação de casas isoladas dá para o teu negócio. Se você está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like no vídeo para ajudar a gente a tracionar o nosso conteúdo aqui no YouTube. Então, carga tributária, ponto indiscutível, não faz mais sentido você usar esse velho modelo de construir para vender, tá certo? Construa para vender por meio da incorporação imobiliária de casas isoladas. Mais um ponto, pessoal, a segurança patrimonial. Você pode usar a SPE para você separar o patrimônio dessa obra de todo o resto do patrimônio da sua empresa, né? E você pode principalmente se valer do Instituto do Patrimônio de Afetação. O que é o patrimônio de afetação, Henrique? Patrimônio de afetação é uma garantia que a lei de incorporação imobiliária dá tanto para o consumidor quanto para o incorporador, de que os bens dessa incorporação imobiliária não serão atingidas por eventuais outras dívidas desse incorporador. No caso, você. Então, se de repente você tem 3, 4 projetos acontecendo ao mesmo tempo, você leva um escorregão em um desses projetos, aquelas dívidas que existem ali não vão atingir esse projeto em específico da incorporação de casa isolada que a gente está falando. Dívidas pessoais, dívidas trabalhistas que eventualmente possam acontecer, elas não vão prejudicar esse teu projeto, essa sua obra. Olha que maravilha. Da outra forma, do modelo tradicional, você fica exposto. Não tem jeito. Você corre o risco de quebrar. É um risco sistêmico de quebra. E por fim, risco criminal zero. Você não vai mais ter problemas de vender ou prometer vender esse imóvel na planta. Tá certo? Se você não incorpora, se você não faz a incorporação de casa imobiliária e promete vender essa futura casa e assina um contrato ainda que de gaveta, você pode responder por crime, tá certo? Aqui com a incorporação de casas isoladas, você não tem mais esse risco. Pelo contrário, você tem o benefício de vender na planta, sem ter colocado absolutamente nenhum centavo na obra. Vai ser necessário, evidentemente, registrar essa incorporação antes, mas isso é simples, né? Como faço isso, Henrique? Exatamente da mesma forma que se faz qualquer outra incorporação imobiliária. Você aprova o projeto na prefeitura, você faz um memorial de incorporação, você leva registro no registro de imóveis daquele terreno que você escolheu
e pronto. Uma vez registrada essa incorporação imobiliária, você está livre para vender essa casa isolada, geminada, na planta, diretamente para o seu cliente, com o fluxo de pagamento que você combinar com ele, com muito mais opções de financiamento. Então vamos recapitular aqui. Não faça mais o modelo tradicional. O custo tributário é alto, o risco é muito maior. Você não pode vender na planta. Você fica dependendo de capital próprio, você expõe o seu caixa. Já na incorporação de casa isolada, você vende na planta. Você tem mais e melhores opções de financiamento com capital de terceiro. A sua carga tributária é extremamente reduzida. A segurança patrimonial é absoluta com patrimônio de afetação, principalmente se você se valer da SPE. Você consegue criar formas, clubes de investimento para fazer esse tipo de projeto. E o risco criminal, pessoal, é zero. E se você tem dúvidas ou tem interesse de conhecer mais sobre esse instituto, eu vou deixar o link aqui abaixo. Você pode chamar a gente, conversar com a gente, para a gente te ajudar a fazer a incorporação de casa imobiliária. Você sair desse modelo tradicional e começar a incorporar as casas isoladas, construir para vender de forma inteligente. Então, se além de construir casas isoladas para vender, você também faz parcerias imobiliárias, eu vou deixar aqui um vídeo sobre as únicas formas que você tem de multiplicar o seu patrimônio com a incorporação imobiliária.